que a gente Quem era a encontrou lá. formação na época? Na época era eu, né, o Hélio, a Lisa, Hélio Zagaglia, Lisa Zagaglia, o Martinho Lutero na bateria, o Murilo no baixo e o José Carlos nos teclados. Essa era a É banda. a formação clássica, né? Era a formação que fez o disco 3, a formação que mais tempo ficou junto. Quando eu era do Colégio Militar, eu fiz escola de cadete do Exército, havia final dos anos 70, e teve um festival de música lá e eu ganhei o festival tocando um samba no violão. Ah! Incrível. Eita. Gostava muito, gostava por causa das questões harmônicas, né, do ritmo. Então, se você perceber alguns discos do Complexo, eu canto alguns samba-canção. Canções que eu fiz. Eu incluí alguns samba-canção O no samba meio tem do rock. uma- Foi um negócio meio estranho, mas foi legal. O samba tem uma coisa assim, diferente mesmo, que de repente uma linha que fica menor, um tom menor com um tom maior. Brasil, né? É brasileiro, né? É brasileiro. A mistura muito muito interessante. bom, é muito divertido, muito legal. Aí o pastor Paulo Brito passou e falou: você toca violão? Então tu vai tocar domingo comigo na igreja. Nós ficamos, não, aparece lá. Então tá mais. Sempre toquei. Aí passei a tocar na BI. Numa época em que eu tocava baixo, Silas Malafaia tocava bateria. Silas Malafaia, velho. Você tocava baixo com Silas Malafaia na bateria. O Silas tocava bateria, eu tocava baixo. Você tocava chegou guitarra. a tocar com o Sérgio Pimenta. Sim, foi bastante, alguns anos depois, aí já é nos anos, final dos anos 80, nos anos 90. E nessa reunião o Sérgio tocava violão, Sérgio Pimenta, e eu tocava baixo acompanhando ele. Ele era super tranquilo e um músico excepcional, era difícil acompanhá-lo, era difícil. Imagina. Difícil acompanhar, como o difícil hoje é acompanhar alguns músicos cristãos que são verdadeiros ícones da música cristã em termos de composição, como o João Alexandre, por exemplo. São pessoas que vai tocar com o João Alexandre, parece ser A harmônica dele é melhor parar de tocar, deixa ele fazer sozinho. Porque... Na época o som eminente era o rock. A abertura política no Brasil, ela proporcionou alguns caminhos da música. Um deles foi o rock brasileiro. Começou a acontecer. Paralamas e outros grupos, todos começaram a acontecer. E nós começamos a também fazer música baseada nessa nossa experiência musical. Nós, que eu digo eu, o Hélio, naquela época o Zé Carlos, nós começamos a banda. E começamos a tocar muito rock progressivo, e com as nossas letras, contando as nossas histórias, sem ser histórias de terceiros. Isso começou a ser muito palatável. Primeiro que a gente saiu das quatro paredes, fomos tocar nas escolas, nas universidades, na rua. Isso em 85. Já em 85. Já estava rolando um movimento de rock na RBN, com Paulo César Graça Paz, já tinha Rebanhão, já tinha 85, tinha era rock, mas o leque era muito grande ainda. Os eventos com Paulo César eram eventos de música, né? Para as pessoas de juventude, não era evento de rock. Sim. A gente entrou para tocar rock. Certo. Rock cristão, na época. Nem existia esse nome, era música. Para nós nunca foi ser artista, para nós nunca foi carreira. Todos nós éramos profissionais liberais, não éramos músicos profissionais, né? Uns se tornaram depois, é o caso do Marcos Kinder, que virou músico profissional. Mas a maioria era engenheiro, era advogado, era médico, era dentista, era professor. Então não era a nossa carreira, a gente era construtor de tendas, assim como o Paulo, e pregava o evangelho. A gente não dependia nunca dependeu financeiramente das ações da banda Complexo J, como músico. Talvez por isso a banda até hoje existe. Existe ainda, né? Existe. Como não procuravam o pote no final do arco-íris, estão no arco-íris ainda. São os velhinhos, os dinossauros é que fazem a terra tremer, né? Os dinossauros é que fazem a terra tremer, são grandes.